Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa, A Política Nua e Crua, no canal Arte Agora. Essa semana, o fato que tomou conta da mídia foi a discussão sobre os assassinatos de 121 pessoas no Morro do Alemão e mais outro lá no Rio de Janeiro, por parte do governo do Castro. Quem me ouve falando do assassinato de 121 pessoas, fala, coitadinho, esse cara está louco, está defendendo o bandido. Não, primeiro, eu não tenho certeza absoluta que esses 121 eram bandidos. Segundo, a operação tinha um objetivo único, que era o de prender 100 pessoas, que ela não fez. Então, ela é uma operação que ela não trouxe os resultados esperados. Segundo, que essa operação foi extremamente violenta e prendeu um monte de moleque, talvez metidos ou não com o tráfico, mas não só prendeu, como matou em completo desrespeito, chegando, inclusive, a cortar a cabeça de um. Tem pessoas esfaqueadas. Quando o Ministério Público quis acompanhar as autópsias, foi proibido. Então, muito cuidado com esses atos de arbitrariedade e de barbárie, porque nada mais é do que isso, é uma grande barbárie. Mas esse foi o fato principal dessa semana, nós vamos comentá-lo, é lógico que nós vamos comentá-lo. Mas não foi. Está muito longe de ser o fato principal dessa semana. Acho que nós temos fatos muito mais importantes. Por exemplo, escondido atrás dessa questão, teve a aprovação ontem da manutenção da Selic a 15%, que é maior crime contra o povo brasileiro do que essa Selic a 15%, 10% acima do índice da inflação, que se investe contra a economia, investe contra os empregos, porque você facilita o quê? Eu não preciso mais investir para obter ganhos. Basta eu botar dinheiro na aplicação e o governo paga. 1 trilhão por ano. E vem aqui discutir questões de por que nós vamos ganhar 20 milhões aqui, 10 milhões aqui, a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é não pagar esse 1 trilhão de uma dívida que nós nem sabemos se nós temos. Isso sim. E nós continuamos perpetuando nessa política. Eu não pensei que eu ia ter saudade daquele cara lá, do Roberto Campos Neto, lá, que saiu, porque aquele era do Bolsonaro. Eu vejo um que é do Lula e é a mesma porcaria. Defendendo o quê? Defendendo o capital. Os grandes ganhos de capital. Não é nem defendendo o capital, defendendo os grandes ganhos do capital. Sem fazer nada, sem movimentar esse país. Então, esse é um ponto, para mim, que é um ponto importante, que nós deveríamos estar discutindo muito mais a fundo. Um segundo ponto, que foi muito importante, foi a aprovação, no dia 5 de novembro, definitivo no Senado, da tributação dos mais ricos, suprimindo a tributação dos mais pobres, dos que ganham até 5 mil e reduzindo dos que ganham até 7.500. Esse é um fato político importante. Nós estamos começando a mudar a economia e começar a taxar os setores certos. Mas estamos taxando sobre toda. Não, ainda não, nós estamos só brincando. Mas, pelo menos 20 milhões de brasileiros que eram penalizados a sustentar o Estado brasileiro sozinhos, hoje não precisam mais fazer isso. Uma grande vitória. Essa é uma grande vitória. E aqueles que só se locupletam do Estado, que inventam lei, jabutis, não sei o quê, para ganhar benefício do Estado, e que não contribuem para o Estado, passam a pagar alguma coisa. São 140 mil. Veja só, você tira 20 milhões e 140 mil consegue cobrir essa diferença. Não é
é uma coisa extremamente significativa e importante. E nós temos que estar atentos a isso. Essa questão da economia é séria, é seríssima. Uma outra questão que é importante, aí agora eu volto ao assunto da segurança pública, foi a questão do momento em que foi realizada a operação no Rio de Janeiro. O governador Cláudio de Castro não só cometeu a maior barbárie à vida no Brasil até hoje, jamais vista, matou 121 pessoas, não se deu ao luxo, prendeu 100, mas não se deu ao luxo de... a questão da segurança pública não é de guerra. Isso nós vamos discutir aqui hoje. É uma questão que nós temos que controlar, nós temos que ter inteligência, nós temos que sufocar, nós temos que destruir as estruturas que compõem essas grandes organizações que foram crescendo no Estado. O Comando Vermelho não cresceu no Rio de Janeiro com todas as dificuldades, e os cariocas sabem disso, estão acostumados a entrar na Avenida Brasil e terem que se esconder dentro dos carros porque está voando tiro para todo lado. Ou não é? Ou não é? Que não pode subir numa favela, que não pode participar de uma comemoração de uma escola de samba, qualquer coisa assim, expressões culturais locais, porque estão dominados. Por quê? Porque ou é a milícia, ou é os comandos vermelhos da vida, ou é outros grupos paramilitares, ou é a própria polícia totalmente despreparada, que vem com aqueles blindados dela lá, tudo cheio de frescura, e passando fogo na população. E o pior, não responde por esses crimes. Não responde por esses crimes. Então, 121 pessoas foram mortas. Quantos desses não mereciam estar mortos? Quantos desses eram passíveis de processo de reeducação? Quantos desses eram passíveis de serem reintroduzidos na sociedade? Quantos desses mereciam uma prisão? Quantos deles não mereciam a morte? Afinal de contas, no Brasil não existe pena de morte. Mas a polícia faz isso todos os dias. Seja no Rio de Janeiro, seja na Bahia, seja em São Paulo. Isso a gente não pode esquecer. E o que isso está trazendo, essa política? Está trazendo algum benefício? As organizações criminosas estão se virando a quadras? Não, não estão. Tanto é verdade que essa notícia de que tem tiroteio no Rio de Janeiro não é de hoje, desde que eu me conheço por gente. E cada dia eu escuto falar que as organizações criminosas lá estão cada dia mais fortes. Por quê? Porque é um conluio entre governo, entre forças de segurança. É um conluio que leva a esse fortalecimento. E, além disso, se cria as milícias. Hoje tem até briga entre milícia e Comando Vermelho para ver quem manda na região. Hoje eles estão disputando espaços no Rio de Janeiro. E quem é a vítima? É a população pobre, trabalhadora, que não tem para onde ir, é obrigada a ir para esses lugares para dar o quê? Cobertura para esses grupos criminosos. Agora, como se combate isso? Uma questão só: inteligência. Inteligência. Vejam o exemplo da operação que houve aqui em São Paulo contra o PCC. A inteligência conseguiu pegar Fintech, que é um banco disfarçado que servia ao PCC, pegou a corretora, que fazia coisa, a corretora foi para o brejo, porque o grande veia de negócio dela, ela era uma das maiores corretoras, era o crime organizado. Conseguiu amarrar e destruir o fluxo financeiro dessa organização. Ela sofreu esse abalo. Tá certo que ela está estruturada no Brasil inteiro. Pegou posto de gasolina. Pegou toda a estrutura que eles usam para validar o crime. Esse é o trabalho inteligente. E aí vem a imprensa e fala assim: mas a esquerda só fala em direitos humanos. Não, nós temos que falar em direitos humanos. Nós somos seres humanos.
Nós temos que respeitar os nossos iguais. Um bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido recuperado. E para isso nós temos que ter estrutura para isso. Nós temos que fazê-los cumprir as suas penas, mas também trazê-los de volta à sociedade em condições de contribuírem para uma sociedade melhor. Ah, mas você é meio louco, você está sonhando com isso. Como você vai querer isso? Criminoso é criminoso. Esse é o discurso da direita. Que não só fez isso, não só faz isso, como também faz coisa muito pior. Basta ver o exemplo do que fez o Cláudio Castro. Bom, primeiro, vamos lá. Antes de falar disso, vamos falar de uma outra questão. 2 dias depois da chacina, 9 governadores se reúnem para discutir e tal, e para dar apoio ao Cláudio Castro. O que eles estavam usando essa chacina? Como uma questão política, como enfrentamento a fortalecimento das políticas deles de destruição, que não estão levando a nada. Ou vocês acham que aquela destruição que houve no Guarujá, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou a destruição que há todos os dias no Rio de Janeiro, ou a destruição que há na Bahia, que são exemplos claros, onde se morre muita gente, estão trazendo algum benefício para a sociedade? Não. O tráfico vai trocando. As fábricas de armas continuam existindo. Os processos todos estão evoluindo para eles, não para nós. Agora, quando a gente ataca com inteligência, eles sentem. Você corta o fluxo financeiro deles. Você corta o fluxo deles dentro de cadeias, dentro que eles não estão restritos às cadeias. Você corta o fluxo do tráfico, você corta o fluxo que destrói o combustível que vende para nós, porque eles roubam para trás nisso. E aí vai, toda a cadeia você consegue destruir. Então, isso é fundamental. É ter inteligência. Isso é que nos diferencia. Isso é apenas isso que nos diferencia. E nós não podemos deixar isso para trás. Não podemos mesmo. Aliás, o meu amigo Jean-Marc é um companheiro do movimento Geração 68, foi presidente da UNE em 1969 a 71, se não me engano, teve exilado e tudo mais, mas que hoje é um grande analista político. E ele escreve num artigo que eu publiquei ontem, no Geração 68, ele escreve que a ofensiva da direita e da extrema-direita ganhou uma agenda onde se agarrar e pretende explorá-la a fundo. Inclusive, ampliando o conceito legal que qualifica a bandidagem do tráfico de drogas para tratá-los de narcoterroristas. Nisso, eles estão seguindo a terminologia e a estratégia de Trump, no seu enfrentamento com imigrantes latinos e com os próprios países de onde eles vêm, México, Colômbia e Venezuela, por enquanto. Eduardo Bananinha já sugeriu a Marco Rubio que inclua o Brasil na linha de tiro das Forças Armadas dos Estados Unidos, bombardeando narcoterroristas na Baía de Guanabara. Essa aqui esquece que foi o Flávio Bolsonaro que falou, não foi o Bananinha, tá? Castro também adotou a mesma postura, encaminhando um documento à Embaixada Americana provando a natureza terrorista das facções de tráfico de drogas. Para que isso? Vai pedir intervenção militar americana para combater o Comando Vermelho? É isso. Cara, vou fazer um comentário meu. Primeiro, eles destruíram a economia brasileira, que destruíram. Trouxeram um prejuízo enorme de mais ou menos 40 bi para a economia brasileira com esse super tarifaço que eles provocaram para defender o criminoso Mor, golpista, Bolsonaro, que deveria ser excluído e que, para mim, está na mesma categoria dos Comando Vermelho que estão sendo caçados ou dos milicianos que estão no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros lugares. Então, eles, por conta disso, eles fazem tudo. Então, voltando ao artigo, assumir grupos de traficantes como terroristas vai além de uma mera denominação. Trump deixou
isso muito claro quando reivindica seu direito de intervir em outros países para defender vidas americanas, ameaçadas pela expansão do consumo de drogas naquele país. Não tenho dúvida de que o nosso legislativo desqualificado não vai deixar de propor novas leis, incluindo a definição legal de narcoterrorismo e a necessidade de plenos poderes policiais para combater. Estamos a caminho da institucionalização da barbárie, que já está em curso, enquanto a esquerda assiste acovardada o governo federal. Veja o que o amigo fala. Companheiro de esquerda como eu. Estamos a caminho da institucionalização da barbárie, que já está em curso, enquanto a esquerda assiste acovardada ao governo titubear. E como a gente está titubeando. E o STF? O Supremo é, mais uma vez, nossa última esperança de colocar uma trava na ofensiva da direita. Mas a reação até agora foi bem protocolar, com pedido de informações de Moraes para cá sobre vários pontos importantes relativos à chacina. Se as coisas já estavam difíceis com o quadro legal e institucional vigente, elas podem piorar muito com o afrouxamento dos controles legais da ação policial. Com as leis atuais, o governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná e de Minas Gerais e o da Bahia lideram o ranking nacional das violações policiais e seus assassinatos suspeitos. Tudo isso a pretexto de controlar o crime, que não cessa de se expandir e prosperar. O que a direita vai propor ao eleitorado no ano que vem é a célebre opção de Bukele: mais segurança com menos democracia, o que significa simplesmente mais violência policial e menos direitos civis. As chacinas vão se suceder sem controlar o crime. E ai de quem ousar protestar. É a barbárie contra a civilização. Olha aqui, que conclusão que ele deu. Conclusão importante. Que as chacinas vão se suceder se continuar nesse modelo de invasão, metralhando e tudo mais. Mas, e ai de quem protestar? É a barbárie contra a civilização. Ou seja, a população não consegue entender os riscos que está correndo em, mais uma vez, apostar e dar força à extrema-direita nesse país. Eles não querem nada mais do que ter controle do poder. E, para isso, eles querem, inclusive, que as próprias organizações passem a contribuir com a caixinha deles. Porque quando contribui, está tudo bem. Ou não é assim? Ou, entre os doadores do Tarcísio, não tinha uma grande representante do PCC? Ou do Castro também não tem outros representantes de outros setores? Então, a direita nesse país não quer o bem do Brasil, muito menos do brasileiro, e muito menos a democracia. Ela quer ter completo domínio sobre tudo. Né? Ela quer ter completo domínio sobre tudo. E vem, olha, até o Estadão, hoje tem lá no seu editorial: crime organizado não é terrorismo. Classificar PCC e Comando Vermelho como terrorista é erro conceitual e prático que mascara a incompetência dos estados na segurança. Pode dar votos, mas não resolve o problema e cria vários outros. Ele acabou de colocar corretamente. Foi uma jogada de marketing político. Eles estavam perdendo quando o governo Lula mostrava a sua força, a sua capacidade de articulação, a sua capacidade de levar as informações e discutir, e dar o tempo certo para conversar e questionar o tarifaço imposto pelo Trump, sugerido pelo Eduardo Bananinha, eles resolveram atacar com essa e principalmente após a reunião do Lula com o Trump, em que o Lula, inclusive, no dia seguinte, felicitou o Lula pelos seus 80 anos, não podemos esquecer disso. Quando a gente faz isso, a gente tem que entender que nós não estamos jogando a favor do Brasil, nós estamos jogando contra o Brasil e contra os brasileiros. Porque combater crime metralhando gente inocente não é a forma correta de se fazer isso. Tem nada a ver. E pior, pedir e mandar relatório para governo estrangeiro para intervir aqui, porque nós temos narcoterroristas. Criar essa imagem do Brasil para o mundo. Oh, calma, calma.
terroristas foram aqueles que atacaram o Brasil durante os 4 anos, de 2019 a 2022, e que tentaram um golpe dia 8 de janeiro de 2023. Esses são terroristas. Esses merecem cadeia. Mas nós queremos só cadeia. Não queremos aqui as Forças Armadas Americanas, os navios contra-torpedeiros, o diabo aqui dos americanos, aqui na nossa costa, para bombardear a bacia de Guanabara, como foi proposto pelo Flávio Bolsonaro. Que brasileiros são esses? Eles são traidores da pátria, que querem vender o Brasil para os Estados Unidos. São os mesmos que colocaram a bandeira americana na Avenida Paulista no dia da independência do Brasil. É isso que eles querem. Vem aqui, Trump, vem aqui, eu estou te dando argumentos para vocês virem tomarem conta do Brasil. E nós não estamos lutando por isso. Nós estamos lutando contra isso. Essa é a minha mensagem. Eu quero um Brasil mais democrático, mais soberano, mais socialmente justo, mais igualitário e tecnologicamente avançado. Mas usando a tecnologia a favor do povo brasileiro, a favor da nossa independência, a favor da nossa soberania. É isso que eu estou procurando. Para isso que eu faço esse programa. E não para ver Bananinhas e Flávios e não sei o que mais, e mais essa corja toda, querer pedir para os Estados Unidos virem aqui bombardear o Brasil. Ele que cuide dele lá, do povo dele. Ele que cuide dos traficantes deles lá. Ou você acha que essa droga, se ela entra lá, ela não corre lá dentro para os traficantes deles? Ou ele não tem traficante lá? Ele que cuide dos viciados deles. Isso que ele tem que fazer. E não ficar fazendo campanha para querer fortalecer as Forças Armadas dele em cima de outros países. Como a ameaça que faz para a Venezuela, como a ameaça que faz para o Peru e companhia aberta. Para a Colômbia, aliás. Então, vamos parar com isso. Isso não é, o caminho não é esse. Olha lá, o relatório entregue ao governo Trump por Castro pede sanções de terrorismo contra o Comando Vermelho. Isso diz o Globo, Malu Gaspar. Documento confidencial obtido pela coluna lista argumentos para que a facção seja enquadrada em nova classificação. Foi entregue à Embaixada dos Estados Unidos. Vocês têm que estar atentos para não deixar cair nessa cantilena de que bandido morto é bandido bom, é bandido morto. Não, não é assim que se acaba com o tráfico. Tanto isso é verdade que há quantos anos o Rio de Janeiro fica trocando tiros lá nas favelas. Já teve GLO, que é Garantia da Lei e da Ordem, com o Exército envolvido, que acabou até levando parte do Exército para o lado dos traficantes, porque houve essa simbiose pela presença lá no povo. Então, o que é isso? Vamos parar com isso. Isso não levou a lugar nenhum. Hoje eu vou fazer um pequeno editorial. Como vocês todos sabem, eu participo muito fortemente do movimento da engenharia, em defesa da engenharia nacional. E participo muito forte também da questão da defesa da soberania nacional e da construção de um país muito mais democrático, mais soberano, socialmente justo e igualitário. Isso não é novidade para nenhum de vocês que acompanham o nosso programa. Então, hoje eu vou separar um espaço para fazer um pequeno editorial. E o tema é Engenharia, Soberania e o Risco Constitucional do PL 1024 de 2020. Este tema é um alerta urgente para todos os profissionais da engenharia. O projeto de lei 1024 de 2020, a audiência pública que houve no dia 4 de novembro de 2025, na CCJC, que é a Comissão de Justiça da Câmara, expôs a desconexão entre o futuro de nossa profissão e os interesses que movem a proposta atual. Vimos a presença maciça de presidentes do sistema Confecreia em apoio a um texto que, na prática, nos afasta da agenda do século XXI e do papel da engenharia como pilar da soberania nacional,
uma ferramenta de um país democrático, socialmente justo e igualitário. Essa claque, na medida em que não poderia realçar pontos fundamentais da coisa, resolveu eleger um ponto. E aí vem o engano da multa e a punição desproporcional. O mantra repetido pelo presidente do Confeia, pelos presidentes dos CREAs, que se manifestaram, repetido por essa claque, era o grande avanço. Eles só repetiam isso, que os inadimplentes não pagariam mais 20% de multa, apenas 2%. Mas esqueceu de dizer que o projeto guarda uma perversidade. Ele autoriza que o sistema leve o profissional a cartório para puni-lo, dificultar o crédito, impedir que ele exerça a profissão e emita RTs. Quem é o inadimplente, normalmente? Esses são os desempregados. Em boa parte são os desempregados, os que estão em dificuldade financeira momentânea. E quando você não permite que eles emitam as anotações de responsabilidade técnica, que são as ARTs, não permite que eles emitam, eles não conseguem exercer a profissão. Ou, quando você os coloca em cartório, você os torna inabilitados para efeito bancário, para efeito até de procura de emprego, que na procura de emprego se verifica a situação do profissional que vai colocar dentro de uma empresa. Então, esse é o grande coisa. Não é os 20% contra 2%. O grande golpe é tratar os inadimplentes como se fossem criminosos, como se fossem cidadãos de segunda classe, aqueles que não cumprem contratos. Ao recorrer a sanções extremas, como o registro em cartório, o sistema, em sua função arrecadadora, penaliza de forma desproporcional o engenheiro em dificuldade. Isso coloca no rol dos cidadãos de segunda classe, aos olhos da sociedade, dificultando novas colocações e o condenando a perpetuar sua crise. Inconstitucionalidade e lei de 1966. É fundamental destacar o texto do PL 1024/2020. Está sob forte questionamento porque contém uma série de artigos que ferem diretamente a Constituição Federal de 1988. Isso inclui desde a violação dos princípios de igualdade e liberdade profissional, artigo 5º da Constituição Federal, ao permitir tratamentos discricionários entre as profissões, até a afronta direta à moralidade pública e impessoalidade. O verdadeiro motor dessa mobilização é a garantia de dispositivos que prevêem benefícios e planos de saúde para dirigentes e conselheiros do sistema, os inaceitáveis autobenefícios. Esta é a grande briga deles. Conseguir benefícios próprios. Inclusive benefícios relacionados a reeleições múltiplas, a não necessidade de se desvincular de cargo para concorrer a novos processos, e ao aumento do mandato de 3 para 4 anos. Da onde saiu isso, ninguém sabe, porque dos 12 congressos nacionais de profissionais que houveram até hoje, nenhum deles cumpriu essa questão. Nenhum deles levou essa questão à frente. Então, o foco se desvia do desenvolvimento nacional para a blindagem de uma oligarquia, usando o dinheiro que deveria ir para a fiscalização. Ou seja, é uma mudança de foco. Por isso é correto afirmar: a Lei 5.194, apesar de sua defasagem no tempo, ela tem quase 60 anos, está em seu conjunto à frente do que está sendo proposto. Os avanços significativos que justificaram uma nova lei não estão no PL 1024/2020. O projeto ignora a pauta estratégica da categoria. Nem pergunta qual é a pauta da categoria. O salário mínimo profissional, por exemplo, ela não se preocupa. Hoje, ele não tem um índice de reajuste. E ele não cria um índice de reajuste obrigatório, condenando o salário mínimo profissional à erosão profissional, inflacionária. Na ciência, na tecnologia e inovação e na formação, silencia sobre a proliferação da engenharia EAD, semipresencial, e não confere ao CONF o poder de garantir a qualidade de formação e diretrizes para a inovação vitais,
como IA, cibersegurança, BIM, e tudo que vai ocorrer durante o próximo século, que vai correr muito mais rápido do que o século XX. E aí, eu tenho que fazer aqui um chamado à resistência. Primeiro, nós temos que conseguir bloquear esse projeto enquanto é tempo. Temos que trazê-lo à discussão com todos vocês. Temos que envolver a categoria. Não pode ser uma questão tratada em quatro paredes por dirigentes procurando benefícios próprios e fingindo que estão dando benefícios para a categoria. Não é a verdade. Então, é crucial o esforço, e eu tenho que ressaltar, de companheiros militantes como José Manuel Ferreira Gonçalves, o Marcos Túlio de Mello, Joel Kruger e outros, o Ludovice e outros que não se intimidaram e defenderam na audiência pública os interesses de uma engenharia estratégica e soberana. Devo realçar, a participação desses três foi fundamental na audiência. A PL 1024-2020 é um retrocesso. O sistema Confecrea deve servir ao Brasil, garantindo que a nossa engenharia seja o motor e o escudo da nação, e não um balcão de negócio, de benefícios corporativos ou de punições inconstitucionais. Senhores, sem engenharia não há desenvolvimento. Sem desenvolvimento não há engenharia. Nós temos que todos estarmos unidos para lutar por uma lei de tamanha importância, como a 5.194, as alterações a ela, tragam a engenharia para o século XXI. E não para transformá-la num balcão de fornecimento de benefícios para dirigentes para se perpetuarem no poder e garantirem a sua vaquinha, a sua boquinha no sistema. O sistema precisa ser mais respeitado e precisa ser fortalecido. Então, não a PL 1024 que está em andamento. Vamos lutar para bloqueá-la e trazê-la ao amplo debate, que foi negado, inclusive, debate esse que foi negado, inclusive, quando há um mês atrás nós tivemos o CNP, o 12º CNP, e ela nem constou da pauta. Coisa mais ridícula que essa não existe, ou seja, os engenheiros nem discutiram o assunto. Mas tem gente se locupletando para conseguir benefícios próprios e garantir sua perenidade em relação ao sistema e usar o sistema para benefícios próprios e não para a defesa da engenharia e para levar a engenharia à defesa de um país muito mais forte, muito mais soberano, muito mais democrático, muito mais socialmente justo e igualitário. E a engenharia pode ajudar nesse processo. E aqui eu tenho um artigo muito interessante, né? Que é um artigo do Dimas Covas, que foi secretário de Saúde durante a pandemia no governo do Dória, que não significa nada. Ele era um grande técnico que lutou pela vacina contra a Covid, que nos tirou do isolamento. E é uma questão que me chama a atenção, porque eu estou vendo, e nós estamos vendo, o aumento de doenças que a gente não tinha mais noção. Varíola, sarampo, sei lá, catapora, vacinas que a gente não tinha mais há muitos anos. Que a gente não via essas vacinas há muitos anos. Não tinha mais essa preocupação com essas doenças. E essas doenças estão aparecendo. E vieram numa onda crescente trazida pela extrema-direita de combate às vacinas, de combate, de querer associar a vacina com autismo, ou de vacina com aumento do número de AVCs ou de coisa e tal, como os males da doença da vacina da Covid. Pô, só teve bens. Até existir a vacina no Brasil, 700 mil brasileiros foram mortos. E poderiam ser menos, se não fosse a participação marginal, como marginal de quinta categoria,
do ex-presidente do Brasil, que agora, graças a Deus, foi para a cadeia, de negar a vacina, de negar a ciência, de negar, de negar os caminhos científicos para se conquistar e reverter o processo da pandemia que a gente passou por muitos anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí tem essa questão. Você vê que no Brasil hoje está sobrando vacina. Está sobrando vacina. Mas por que está sobrando vacina? Porque as mães têm medo. Se eu der para o meu filho uma vacina X, ele vai ter autismo. Se eu der outra, ele vai. Que conversa mole é essa? Eu estou aqui hoje aos 74 anos de idade por causa das minhas vacinas. Tá? E eu vou dar mais um exemplo para vocês. Eu me lembro muito bem, meu pai atuava na área de saúde pública e atuava num centro avançado da USP, que ficava no interior de São Paulo, que fica lá ainda, está lá ainda até hoje. Tem a preponderância que tinha naquela época, porque naquela época ela tinha um vínculo muito forte com a universidade. E eu me lembro quando um médico chegou lá num domingo, veio de São Paulo, trazendo 100 doses da vacina Sabin. Vocês não têm nem ideia do que seja ter problema de paralisia infantil. Vocês não têm ideia do que eu vi. Eu estou nos anos 60, eu sou dos anos 50, então eu vi. Aquelas crianças andando com aquelas máquinas infernais de ferro nas pernas para poder andar, andando mal, com dificuldade, outros com outras dificuldades. O que essa doença trazia de problema para as crianças? E que depois levaram para a vida adulta. O que a falta dessa vacina fazia? É uma coisa incrível. Hoje, a gente escuta falar que está voltando. Olha, era uma coisa que tinha sumido. Está voltando a paralisia infantil, está voltando o sarampo, está voltando a catapora, está voltando a varíola. Estão voltando. Coisas que tinham sido banidas na década de 50, ou começo da década de 60. Hoje, a gente tem como se prevenir contra a Covid. E tem muita gente que é contra a vacina da Covid. O que é isso? O que é isso? Está na hora de nós darmos uma volta nisso e pararmos com essa questão de questionar questões que são fundamentais. Fato é que nos anos 60, 70, 80, 90, eu não vi mais ninguém com dificuldade de locomoção por causa de paralisia infantil. Eu não ouvi falar mais de sarampo. Eu não ouvi falar mais de catapora. No Brasil, pelo menos. E agora eu começo a ouvir de novo. Desculpe. É muita burrice. Está na hora da gente pensar que vacina tem tudo a ver com soberania nacional e com o coletivo do povo brasileiro. E temos que defendê-la sob todas as condições. Então, esse é um outro assunto. Um outro assunto importante, que na terra do Trump, na cidade onde ele tem um prédio monstruoso, Trump Tower, local onde ele fez muitos negócios malucos. O Zohran Mamdani vence em Nova York com discurso contra a desigualdade e as elites. Isso chama atenção. Porque a impressão que alguém chega em Nova York é de uma coisa extremamente potente, forte, nação forte, mas se esquece que tudo aquilo é sustentado por gente que tem inúmeras desigualdades. Tem gente que mora na Trump Tower, ou outros mais modernos ainda. Tem dinheiro para morar lá. Tem escritório lá. Tem dinheiro para ter lá. Tem coisa. Mas tem gente que trabalha nas lojas da Trump Tower. E que tem dificuldade com locomoção, dificuldade de aluguel, dificuldade de ficar lá. E essa gente entendeu o discurso do Zohran. Então,
O Democrata, 34 anos, vence em Nova York, prometendo congelar aluguéis, transporte gratuito e impostos mais altos para os ricos. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui. Quem tem que se responsabilizar por coisas? São quem tem que pagar os maiores, quem tem mais compromissos, tem que ter aqueles que têm mais dinheiro, que tem que sustentar aquela cidade. E aqueles monumentos todos, e não a população pobre. Então, para eles, todo o nosso respeito. E até que, enfim, acabou. Acabou isso. Uma outra questão importante também, que eu devo colocar, que me deixou muito emocionado, na missa dos 50 anos do companheiro Vladimir Herzog, da morte dele, do assassinato dele brutal nas dependências do Oicod, a presidente do Supremo Tribunal Militar, de certa forma, ela pediu a palavra e ela surpreendeu a todos. Quando ela disse: eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal, em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebo o meu perdão, a minha, a minha dor e a minha resistência. Olha aqui, coisa fundamental que essa senhora fez. Nós vivemos um período crítico, o período da ditadura militar. Um período onde não se respeitavam direitos, onde se matavam pessoas, onde desapareciam pessoas. Tem pessoas desaparecidas até hoje, porque as Forças Armadas se negam a abrir seus arquivos, contar a verdadeira história. E a gente precisa contar essa história, não é porque é uma história só de cinema, bonita, para a gente ver, aplaudir e tudo mais. É para que nunca mais ocorra, para que as nossas futuras gerações nunca mais passem por isso. Então, por sua vez, o tenente brigadeiro do ar da Aeronáutica, Carlos Augusto, criticou a ministra ao dizer que a presidente precisa estudar um pouco mais a história e insinuou a intenção política. E ela respondeu. A divergência de ideias é legítima. O que não é legítimo é o tom misógino travesti do conselho paternalista sobre estudar um pouco mais a história da instituição, adotado pelo interlocutor. Uma instituição que integro há quase 2 décadas e bem conheço. Essa agressão desrespeitosa não atinge apenas essa magistrada, atinge a magistratura feminina como um todo, a quem devo respeito e proteção. E ela está certa. E ela fala mais. Cumpre-me esclarecer que o gesto de pedir perdão não revisou o passado, com o intuito de humilhação. Nem tampouco revestiu-se de ato político partidário. Foi ato de responsabilidade pública, inscrito na melhor tradição das instituições que reconhecem falhas históricas para que não se repitam. Vou falar mais que isso? Acho que não, né? Acho que não. Ela foi a primeira ministra mulher nomeada pelo presidente do Supremo Tribunal Militar. Isso pegou eles na veia. Banco Central mantém Brasil estrangulado com juros de 15%. Alto patamar da Selic, mantida pela terceira vez seguida pelo Copom, é injustificável para o setor produtivo e entidades sindicais. Mas não tem nem dúvida disso. Não tem nem dúvida disso. Como é que se consegue justificar para o setor produtivo que eu posso ganhar muito mais não produzindo e pagando juros a esse valor? Que 1 trilhão ano é desviado da economia brasileira para pagar juro para rentista, que não produz nada. Nada.
Então, isso é uma questão muito séria, e a gente tem que trabalhar corretamente com isso. Mas, tem só de notícias ruins a gente vive. O Senado aprova o projeto de lei do Lula, que zera o imposto de renda para milhões de trabalhadores. O projeto que beneficia 25 milhões de brasileiros, unifica o Congresso e cria marco simbólica para o governo Lula. A medida inclui taxação de altas rendas e dividendos no exterior. Olha, estamos só começando. Tem muito mais a ser feito. E essa é a linha que nós temos que procurar na economia. Não deixar nada para trás. Nada para trás. Levar essa questão para frente. Então, para terminar o nosso programa, eu queria fazer uma homenagem. E essa homenagem vai para Clara Scharf, ou Clara Marighella, que viveu de 1925 a 2025. Centenário de luz e de coragem. Frei Beto. O artigo que eu estou lendo. Na véspera do dia em que o Brasil comemora o assassinato de Carlos Marighella, tombado em 4 de novembro de 1969, pela ditadura militar, parte Clara, sua companheira de vida e de lutas, aos 100 anos. É como se o tempo, cúmplice do afeto, a tivesse esperado completar o ciclo inteiro, um século de resistência e dignidade, para que, enfim, os dois voltassem a se encontrar além dos riscos e da ausência. Clara viveu a história por dentro, mas sem jamais buscar o palco. Foi testemunha de perseguição, do exílio, da solidão imposta a quem amou. Um homem tornado símbolo da insurgência revolucionária. Enquanto o nome de Marighella era caçado, difamado, proibido, ela guardava o seu como serenidade e firmeza, sustentando a memória e a esperança, tecendo com gestos miúdos a grandeza cotidiana da resistência. Ser mulher de um revolucionário é muitas vezes ser silenciada pela narrativa dos heróis. Mas Clara não coube nesse silêncio. Fez da vida um território de cuidado e de esperança, um ato político. No corpo frágil e na voz doce morava uma força que não se media em armas, mas em fidelidade à justiça. Ao longo das décadas, acolheu jovens, militantes, artistas e pesquisadores que buscavam entender o Brasil profundo que Marighella sonhou e que ela, sem alarde, continuou a cultivar. Sem transvivenciação, na véspera do martírio do companheiro, não é acaso, é gesto poético da história. Dois corpos que o poder tentou separar se reencontram agora no tempo da liberdade infinita, infinda. Clara atravessou 100 anos de perseguição e esperança. Exílios e terror do Estado, carregando a chama acesa de um país por vir. Seu nome se junta ao de Marighella, não como sombra, mas como claridade, porque graças a Clara, Marighella enfrentou a luta estimulada por uma companheira sensível e lúcida. Hoje, o Brasil despede-se dessa mulher, que não empunhou fuzis, mas manteve viva a chama que ilumina utopias. Tomara que sua passagem inspire novas gerações a compreender que a revolução começa no coração, na ternura, na coragem de não se calar, na fé teimosa, no amor e na justiça. Clara Marighella partiu, mas deixa um rastro de sol. Morreu centenária, vitoriosa, com o mesmo olhar sereno de quem nunca deixou de acreditar, que nunca deixou de acreditar, quem nunca deixou de acreditar. Isso é extremamente importante. Leio esse artigo e apresento esse artigo para vocês por uma razão muito simples. Primeiro, o artigo envolve a questão esperança. Esperança é revolucionária. Acreditar é revolucionário. Lutar é revolucionário.
E nós precisamos de uma revolução desse país para torná-lo um país mais democrático, mais soberano, mais justo e mais igualitário. Nós precisamos disso. Precisamos de muito mais que isso. E eu aproveito esse programa para sugerir à coordenação do Canal Norte Agora, que deve promover esse mês a premiação dos melhores do ano, que inclua a Clara Schaff, por sua história de vida, por sua defesa dos direitos humanos, por sua defesa das mulheres, por sua defesa da esperança nesse país, como uma das homenageadas. Desculpe, meus companheiros da coordenação, por eu estar usando esse meio para solicitar essa consideração, mas tem pessoas que são muito maiores do que a gente pensa. E a Clara Schaff, que eu vi algumas vezes, eu não a conheço pessoalmente, mas vi algumas vezes, já idosa, participando dos movimentos, dando com a sua presença, trazendo uma força nova aos movimentos, merece todo o nosso respeito, o nosso carinho. E com isso, a gente termina mais um programa, A Política Nua e Crua. Espero que vocês me acompanhem nas próximas semanas e que no futuro a gente consiga cada vez produzir melhores programas. Para isso, eu preciso e peço sempre a colaboração de todos vocês, mandando as suas críticas, colocando as suas corretas observações, para que a gente possa fazer cada dia mais um programa que traga benefícios a todos nós e que fortaleçam a nossa luta por um Brasil cada vez melhor. Um grande abraço a todos.